Você conseguiria explicar o que significa condenação à prisão perpétua? Nenhuma condenação. É esse o tema da nossa conversa nos pequenos grupos multiplicadores desta semana de nossa igreja. E o texto base está na carta, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós tomaremos nota do versículo 1 até o 4, tá ok? Eu tenho dito para que você tome nota de todos os materiais de apoio que a igreja fornece para você desenvolver e trabalhar um bom encontro no seu pequeno grupo. Tá? E depois assista esse vídeo, tá ok? Vamos ler o texto? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está nos mostrando que quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, ele nos dá uma compreensão da lei de Deus. E mais do que isso, nós conseguimos compreender e ter prazer na lei de Deus. Mas nos pegamos em um grande conflito quando nos percebemos que não conseguimos fazer aquilo que Deus pede, aquilo que está na lei. E esse conflito da lei do pecado e da morte que habita em nosso corpo, isso acaba por produzir uma forte convicção de pecado. E essa forte convicção de pecado nos traz um forte peso, um forte peso de condenação. Mas Paulo diz que podemos ter uma absoluta consciência de que em Cristo, se estivermos em Cristo, nós estaremos libertos da condenação. Pois mediante o arrependimento e a fé que professamos em Jesus Cristo, não temos condenação alguma, né, porque escolhemos andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Essa é a glória do Evangelho para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há um peso sobre nós por conta da lei que não conseguimos cumprir. Somos libertos para poder nos achegar a Deus em amor e não através do medo, porque afinal de contas Ele nos amou primeiro. Então, é em cima disso que eu convido você a levar o seu pequeno grupo a uma conversa sobre esse tema, sobre esse texto, tá ok? E eu vou sugerir 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: você sabe diferenciar a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que está em Romanos capítulo 8, versículo 2, da lei do pecado e da morte? Paulo, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Por quê? Porque a lei ela nos condenava e nos mostrava o pecado que havia em nós e a consequência desse pecado que era a condenação à morte. Mas por meio de Cristo Jesus estamos libertos da condenação do pecado. Pois os nossos pecados, eles foram pagos em Cristo Jesus porque Ele morreu em nosso lugar. E agora, o que há sobre nós? Há sobre nós a lei do Espírito de vida, que nada mais é do que o agir sobrenatural de Deus através do Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que cria em nós um processo de santificação, né? Varrendo diariamente de nossas vidas o pecado, para que prossigamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito, e para que a obediência à lei
seja de coração, seja verdadeira e não através do medo ou da aparência. É por isso que eu convido você a dialogar no seu pequeno grupo em cima dessa pergunta, tá ok? A segunda pergunta para o seu pequeno grupo é a seguinte: você crê que a justiça da lei se cumpriu em nós? Romanos 8,4. E por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e andam segundo o Espírito? Perceba no versículo 3, né? Veja lá o versículo 3 e veja uma impossibilidade que a lei possui. A lei, ela não consegue, é impossível a lei agir com graça. É impossível a lei nos tornar justos. Ela apenas aponta os nossos pecados e nos condena. Mas o que foi impossível para a lei, Deus fez. É isso que Paulo nos mostra. A justiça da lei foi cumprida em nós, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber o que a lei não podia nos dar, que era a justificação. Somos considerados justos diante de Deus, não por nossos méritos, mas pelo que Cristo fez para conosco. Por isso, nenhuma condenação, entenda, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e andam segundo o Espírito de Deus. Você crê nisso tudo? Você crê que Jesus morreu por seus pecados e que agora você está livre da condenação da lei? Essa é a segunda pergunta. Vamos para a terceira. Você consegue explicar como essa crença influencia sua fé e o seu relacionamento com Deus? Perceba, como saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que andam segundo o seu Espírito influencia sua fé e o seu relacionamento com Deus? Em outras palavras, como é saber que em Cristo Jesus a lei ela não pesa mais nos nossos ombros, porque você não consegue cumpri-las? Que a sua fé ela não é baseada em cima do medo, da condenação, mas e sim de uma obediência de coração? Como é saber que Deus está buscando pessoas não para condenar, não para, com aquele ser distante que fica com um chicote na mão, buscando quem chicotear? Como é saber que o Deus que se revela em Cristo não é assim, mas sim nos oferece diariamente segundas chances? Como é saber que você passa a obedecer não por um medo, mas por amor? Isso alivia a sua alma, isso traz uma verdadeira paz com Deus em sua vida. Compartilhe os seus sentimentos, o que aflora em sua alma em saber desta verdade. Essa foi a dica da semana. Meu desejo, minha oração é que você faça um diálogo construtivo e abençoador nos seus pequenos grupos, tá ok? Essa foi a dica da semana. Fique com Deus, fique na paz.